Bem, nós vamos seguir agora para falar de um problema que às vezes é mal interpretado, né? As pessoas às vezes têm certas dificuldades na vida e outras podem achar que se trata o quê? De desleixo, que se trata de falta de inteligência, que se trata... Mas tem gente que é atrapalhada, parece que tem duas mãos direitas, parece que tem duas mãos esquerdas e a coisa não é assim. Nós vamos falar sobre dislexia com a psicopedagoga Silvana Pérez. Bem-vinda, Silvana. Obrigada. Prazer enorme ter você aqui, viu? Tem pesquisas, inclusive, que são sempre realizadas, né? Referentes à incidência no mundo, né? Uhum. Qual é a definição de dislexia? Dislexia é um distúrbio de aprendizagem, um transtorno de aprendizagem, especificamente da leitura, que compromete a escrita também. Então, começa pela dificuldade na leitura. Na leitura. É uma disfunção, tá? Ou seja, o cérebro funciona de forma diferente no disléxico. É na região da linguagem do cérebro, que é do lado esquerdo. E tem uma coisa interessante. Porque aqui nós somos cheios de departamentozinhos, né? Isso. E tem uma coisa interessante. Como o lado esquerdo funciona de forma diferente, o lado direito, para compensar, desenvolve mais. Então, por isso, a maioria dos disléxicos são muito criativos. Desenvolve o lado direito, que é o lado da criatividade. Ah, é por isso, então? Uhum. É uma característica, a maioria deles. É a compensação, né? Isso, compensa. É a lei da compensação, eu falo que o arquiteto, né? que criou o nosso cérebro é maravilhoso, ele não deixa nada falhar. Nossa, né? Tudo perfeitinho. A gente que estraga de vez em quando, Isso. Agora, é genético mesmo? É genético, hereditário, exatamente. Isso é um dado importante porque se você tem alguém na família, né, que já tem a dislexia ou que suspeita, que não conseguiu estudar direito, não chegou a concluir os estudos, tal, você pode suspeitar de uma dislexia e aí sim fazer um diagnóstico para ver se é realmente disléxico. De qualquer maneira, também acontece o seguinte, nós ainda temos um índice de analfabetismo que é relativamente alto no Brasil. Se, na fase da alfabetização, a criança não vai para a escola e não é alfabetizada, a família nem fica sabendo, a dislexia não é detectada, né? Não é detectada, como também não é nos países que têm a língua ideográfica, na China, no Japão, que através de símbolo, como não se utiliza essa parte do cérebro da decodificação, não dá para saber se é disléxico ou não. Tá certo. Tá? Então é isso. Então assim, na verdade eu vou te dar um exemplo simples do que é a dislexia, tá? Uma pessoa, a criança vai ser alfabetizada quando ela começa a ler. A gente guarda, por exemplo, a palavra pato. Eu falei pato, você já escreveu no seu cérebro pato. O disléxico não tem isso guardado. Então toda vez que ele vai ler pato, é como se fosse a primeira vez. Então ele novo, fica assim. É tudo novo. Mas a pat, mas o to, pato. Imagina você ler uma frase assim, no final você perdeu o significado, você não tem a compreensão do que você lê. E isso é muito grave, como você falou, as crianças, a criança e até adulto, porque é genético, hereditário e não tem cura, não é uma doença, você vai ser disléxico a vida inteira, tá? Então as pessoas passam por burras, vagabundas, isso e aquilo, e na verdade é uma dificuldade. Eu nunca vi, apesar de desligado demais. E às vezes não é desligado, é disléxico, É disléxico, né? Porque exatamente. é muito diferente. Eu comentei mais no início do programa que a novela das 7, da Globo, vem mostrando através do personagem do Antônio Fagundes essa dificuldade. Agora, como ele é analfabeto... Então, só dá para saber se é disléxico depois que passa pelo processo de alfabetização. Tá? É diferente de um TDAH, por exemplo, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que você repara que a criança é super hiperativa desde pequenininha, tá? O disléxico não, você só vai saber se é disléxico depois que você tentou, que você começou a alfabetizá-lo. Aí ele demonstra muita dificuldade, ele demora mais tempo para ser alfabetizado que os outros. Aí sim, você pode fazer o diagnóstico numa equipe multidisciplinar para ver se ele realmente é disléxico. Isso geralmente é detectado na escola? Então, você pode suspeitar na escola. Então, a minha luta toda, que eu falo que o meu trabalho de formiguinha, porque eu sou professora em primeira instância, sempre dei aula há mais de 15 anos, é esclarecer os professores sobre o assunto, tá? Porque se você... Como é importante observar o aluno. Né? Exatamente, porque assim, pela porcentagem, é de 15% a 17% da população mundial tem dislexia. Eu considero só 10%, vamos considerar 10%. Se eu tenho 30 alunos em sala de aula, são 3 que eu tenho disléxicos em sala de aula. Então, se eu começar a observar melhor, perceber que, olha, a dificuldade que ele está apresentando, como é, se ele não consegue compreender o que lê, eu posso encaminhar para um diagnóstico, aí dentro de uma equipe multidisciplinar, que envolve um psicopedagogo, um psicólogo, neurologista. É um diagnóstico difícil, mas ele é totalmente clínico. Não existe dislexia
na chapa, você entendeu? Nem um exame que detecte Isso. mais Não, é clínico precisão, mesmo. vamos Isso, dizer. isso. Até tem hoje em dia as ressonâncias funcionais, tá? Sim. Que são utilizadas para pesquisa da dislexia. Então, vai lá, coloca a pessoa, o cérebro em funcionamento durante a leitura, funciona diferente do que quem não tem dislexia. Mas é super caro, trabalhoso, isso é mais usado só para pesquisa. Bom, nós temos aqui algumas curiosidades de famosos disléxicos, né? Isso. Famosos, então, portadores de dislexia. Olha, Agatha Christie, a rainha do crime, né? Como a gente conhece. Charles Darwin, Pablo Picasso, são todos gênios. E artistas, Tom né? Cruise, um super ator internacional. Walt Disney. Walt Disney. Olha só. E o próprio Albert Einstein, com aquela Einstein. cara de louquinho que ele tinha, mas olha que gênio. E você vê que todos Alguns. pro lado da criatividade. Do lado Tem da muita criatividade. criatividade, né? Bem que você falou que desenvolveram mais, desenvolve então, mais esse lado para direito. compensar mesmo. O Tom Cruise diz que para conseguir gravar, né, decorar as cenas, ele pede para alguém ler para ele, grava e aí ele escutando ele grava bem. O que o dislexo não consegue é pegar ler. o texto, ler para decorar ou compreender. Exatamente. Quer dizer, ele não tem a compreensão, não apreende aquilo que ele leu. Isso. E também jamais vai decorar. Não vai guardar. Ele tem bastante dificuldade com a tabuada, normalmente, tá? Então, para decorar a tabuada é difícil. Mas aí, o que acontece? Você tem mecanismos para ajudar o dislexo a lidar com essa dificuldade. Então, muitas vezes... E você tem graus de dislexia. Você pode ter isso uma é importante dislexia também. leve, moderada ou severa. Né? E aí você pode ajudá-los de que forma? Através de tratamento psicopedagógico, fonoaudiológico, que você vai ensinar para eles mecanismos para lidar melhor com essa dificuldade. Silvana, agora o disléxico, ele não deve acompanhar exatamente o curso regular das escolas. Vamos supor, a turma dele passou de ano e ele não. Então... Como é que funciona isso? Então, isso funciona... Ele Porque acompanha... sim, mas é tudo mais lento. Mais lento, O processo exatamente. é mais lento. Aí é esse o meu trabalho de formiguinha, de esclarecer as escolas, né? A escola, ela pode dar mais tempo para o disléxico realizar as provas, né? Então, todo mundo acabou, ele não acabou ainda, sai e continua fazendo durante um tempo. Ela pode proporcionar alguém que leia para ele as questões. Se você lê para ele as questões, ele vai entender. E aí ele vai responder o que ele sabe, porque eles são muito inteligentes. Normalmente, o teste de QI deles dá normal ou acima do normal. Então, é uma judiação essa criança, ou esse adulto, adolescente que seja, ser reprovado, sendo que ele tem inteligência, só que a forma dele demonstrar não é através da escrita. E a escola é um pouco engessada nisso, né? A maioria, né? Então, aí a avaliação é sempre escrita. Faz uma avaliação com uma maquete, né? Tenta, o que ele sabe sobre feudalismo? Pede para ele construir uma maquete, ele vai mostrar tudo que ele sabe através da maquete. E não poderia ser oral? Oral, pode fazer oral também. Para eles seria bem mais fácil, faz mais acessível. não chamado oral, porque aí é decoreba, né? Mas não. faz as perguntas oralmente, ele vai te mostrar o que ele consegue, entendeu? O que ele sabe sobre o assunto. O que ele uma assimilou, dramatização. Tem várias formas, é que a gente ainda não está acostumado a utilizá-las, entendeu? Agora, você vê, nós destacamos aqui vários profissionais de várias áreas diferentes. Sim. Dentre os famosos. Né? De acordo com o grau de dislexia, isso também está intimamente ligado com a profissão que o dislexo possa vir a escolher? Então, normalmente eles vão para esse lado mais artístico, entendeu? Porque se for uma profissão que exige muito leitura e escrita, vai ser mais difícil para ele. Então, ele acaba indo naturalmente para um lado mais artístico, da criatividade, desenho, dança, alguma coisa mais para esse lado, um lado mais artístico. Não é... eu conheço um advogado disléxico, leu livros e livros, e sabe como ele fazia para ler? Ele lia um parágrafo e ele cansava, porque você imagina ler desse jeito, tô. Você cansa, num parágrafo você está cansado. Mas isso é a vida toda? Então, melhora, vai melhorando, mas é a vida toda, tem sempre essa dificuldade. E ele lia um parágrafo, fechava e descansava. Lia outro parágrafo, fechava e descansava. É possível, depende da sua determinação. E normalmente eles são muito determinados, justamente por causa da dificuldade. Agora, se ele ouvir, porque também o advogado, ele decora muitos artigos, né, de lei, Isso, etc. exatamente.
Até médico. Saiu numa Veja, há uns 3 anos atrás, um neurologista aqui em São Paulo, agora eu não vou me lembrar o nome, que é disléxico, e ele dá palestras, trabalha até no Sírio-Libanês, se não me engano. E aí ele fala que ele grava as palestras no iPod, escuta e depois fala, em vez de ficar lendo. Então, são recursos. Bom, hoje nós temos esses recursos, né? Exatamente. Atrás, ainda bem, né? Ainda bem. No máximo era o quê? Um gravadorzinho aí, mas que também já devia colaborar muito, ajudar bastante. A gente né? indica muito para pegar fita de livros para cegos que tem falado. E aí o disléxico escuta ao invés de ler o livro. Você entendeu? E ele vai saber te falar a história inteirinha do livro. A informação é uma grande arma, então os educadores, os professores, eles têm que estar informados. Isso. Além do que em casa também, porque se você brinca com a criança, mesmo antes de ela ir para a escola, às vezes você escreve alguma coisa para ela copiar, né? Porque desenho não dá para detectar, são só as letras mesmo. A dificuldade é nas letras. É nas letras, né? Na decodificação, é no decodificar mesmo. Então, uma criança, antes da fase escolar, a gente chama de criança de risco, que são aquelas que provavelmente são disléxicas, mas não dá para afirmar, só depois que ela for alfabetizada. Para poder diagnosticar corretamente, né? Exatamente. Bom, cura não existe. Não é é assim como você nasce de olho azul, eu nasço com dislexia, sem dislexia, entendeu? Uma característica. Haverá sempre. Sempre. O que vai haver sempre na vida do disléxico? O que vai ter sempre? Dificuldades com a linguagem escrita. Com a linguagem escrita, vai ter dificuldade na compreensão da leitura, né? Às vezes ele pode ter uma dificuldade de direita e esquerda, porque tem uma dificuldade de lateralidade, mas a primordial é essa dificuldade na compreensão da leitura. Isso que eu achei importante, isso é sempre. Agora, haverá, muitas vezes, então, a letra, mais ou menos tipo garrancho, quer dizer, uma letra feia, né? Dificuldade com a matemática, como então, você aí falou, pode ter algumas com a tabuada. comorbidades, que a gente chama, que é descalculia, que é um outro transtorno que pode vir junto com a dislexia. Né? Descalculia aí no sentido da, Isso. na matéria matemática, né? Isso. Que é a assimilação de símbolos e decorar a tabuada. Também que é uma coisa que a gente aprende pequenininho ainda, né? E um mecanismo, a dica é a tabuada cantada. Agora, é a memória de curto prazo? Então, eles têm a disfunção é justamente na memória de curto prazo. Então, assim, eu te falo um número de telefone, você guarda, eles não guardam. Entendeu? Eu tenho um amigo já adulto que ele fala que ele não guarda o seu número de telefone, ele guarda o movimento que ele faz. Ele é disléxico. Olha que interessante. Ele vai pelo movimento. Mas ele guarda, né? Guarda, é. E como ele achou o próprio método. Exatamente. O próprio método, né? Organização. São normalmente conhecidos como desorganizados. Muito desorganizados, derruba tudo, deixa cair, isso, cai aquilo, o quarto é bagunçado. Nossa, como é estabanado. Então vai com calma antes de julgar alguém, sabe? Porque nesse mundo tá cheio de gente que julga, é muito fácil apontar o dedo para os outros, é muito né? preconceito, exatamente. Muito fácil apontar o dedo para os outros. Sequência de tarefas complexas. Eles têm dificuldade de guardar muitas ordens ao mesmo tempo, tá? Se você der várias ordens ao mesmo tempo, ele vai fazer só uma, se fizer, porque aí vai ficar uma bagunça. Ele tem dificuldade de guardar muita coisa ao mesmo tempo. Aprender um segundo idioma também. É muito difícil. Imagina, se já na língua materna já é difícil, um segundo idioma mais ainda, né? Sem dúvida. Bom, e haverá, às vezes, dificuldades com a linguagem falada. Isso. Percepção espacial. E confusão entre direita e esquerda, isso exatamente. é às vezes. Porque é isso que acontece no do cérebro, lado esquerdo, né? então dá uma confusão, uma lateralidade trocada às vezes. Bom, mas eu acho que vale a pena procurar por uma equipe multidisciplinar. Tem que ser isso, viu? Para que isso tudo seja claro. minimizado, para que a pessoa tenha um mínimo de aprendizado para enfrentar a vida, escolher uma profissão, enfim, ser um indivíduo, né? Sabe por que digno. mais tarde isso acarreta algumas consequências psicológicas? Então o emocional fica abalado. Então aí você vai precisar, além da ajuda de uma psicopedagoga, de uma fono, de uma psicóloga, porque ele está com a autoestima baixa, ele se acha burro, ele acha que ele não consegue nada e não é verdade. Se sente menosprezado. Isso. E aí o convívio social, enfim. Fica comprometido totalmente. Motivo de chacota dos amiguinhos ou coisa assim. E isso não é justo com uma pessoa De jeito nenhum. Né? É super injusto. De jeito nenhum. Está aí nos falando hoje sobre dislexia, Silvana Pérez, psicopedagoga, e nós vamos deixar aqui o serviço www.dislexia.org.br.
Isso, que é o site da ABD, da Associação Brasileira de Dislexia, que você encontra todas as informações que precisar sobre o assunto nesse site. Então, tendo ou não alguém com esse problema na família, se informe um pouco mais, porque acho que é uma forma também de nós sermos mais justos com os nossos semelhantes, não é? É. A informação, acho que aí é o crucial. Todo mundo precisa estar bem informado. E como sempre, né? A Para ficar importância da rotulando, informação. né? Ficar rotulando sem sentido, então isso é importante. www.dislexia.org.br. Volte outras vezes, tá bom, Silvana? Super obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Se Deus quiser.